Amigos da CBN, jogo encerrado aqui na ressacada. Apesar da vitória do Vasco sobre o Fluminense no clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro, o time da Colina continua na zona do rebaixamento, porque o São Paulo, muita gente não acreditava, mas o São Paulo foi ao Mineirão e venceu o jogo contra o Cruzeiro. O Álvaro, do que vimos hoje aqui, gostou da vitória do Vasco? Gostou da atuação dos dois times? Não gostei. E acho que o jogo foi decidido por um gol no primeiro tempo, mas só valeu pelo que aconteceu no segundo. No primeiro tempo a gente viu dois times cometendo muitos erros, né? Vimos um futebol igualmente pobre. O Fluminense parecia um pouquinho mais bem arrumado no início do jogo, mas o Vasco conseguiu fazer o seu gol aos 11 minutos, numa falta cobrada pelo Marlone. Ele levantou a bola na área, a defesa do Fluminense desarrumada, deixou o Cris entrar sozinho, o Cris de cabeça fez o gol que acabaria por decidir o jogo. O Vasco ganhou confiança, o Fluminense se desarrumou e o time de São Januário teve a chance de fazer o segundo gol no chute do Francis Marli fora da área, que o Clever desviou e acabou explodindo no travessão. O Fluminense só foi criar algumas oportunidades a partir dos 30 minutos. Teve duas chances com o Wagner, uma com o Jean, e não conseguiu aproveitar. Os dois times foram para o intervalo, o Vasco com essa vantagem, e tanto o Júnior Lopes, que era o técnico que estava ali à beira do campo, quanto o Vanderlei Luxemburgo, estavam aparentemente muito insatisfeitos com o time do Fluminense, tanto que fizeram 3 mudanças de uma vez no intervalo. Tiraram o Rainer, o Birubiru e o Igor Julião, colocaram o Diguinho, o Felipe e o Samuel. E o time do Fluminense melhorou, voltou com um esquema diferente, com 3 zagueiros, o Felipe e o Bruno jogando como alas do meio campo para frente. O time voltou mais agressivo. O Dorival Júnior percebeu, trocou o Francis Marli pelo Willian para ganhar mais um jogador de velocidade, botar 3 atacantes em cima dos 3 zagueiros do Fluminense, matar o homem da sobra e prender um pouco mais o Diguinho. O Fluminense ainda assim se lançou ao ataque, porque tinha necessidade do gol do empate, e ficou exposto. E o Vasco nos contra-ataques foi um time mais perigoso. Algumas vezes conseguiu chegar com 4 contra 3, 3 contra 2, às vezes 3 contra 3. Faltou ao Vasco aquele último passe, aquele passe antes da finalização. E o time não soube, teve a chance de matar o jogo ali entre os 10 e os 25 minutos, não conseguiu matar o jogo. O Fluminense teve algumas oportunidades, mas também não teve competência sequer para buscar o empate. Rodrigo Fará, que comentou o jogo com a gente hoje aqui, da CBN Diário aqui em Florianópolis. O Dorival disse na entrevista coletiva que o Fluminense foi melhor, apesar do resultado, apesar da vitória. Você acha que esse time do Vasco vai ter força para conseguir sair dessa situação? E mais do que isso, Rodrigo, o Fluminense também mostrou que, com a derrota de hoje, com as limitações que tem em campo, vai continuar ali rondando a zona, hein? Os dois times têm problemas, né? O jogo mostrou isso. Os dois times têm problemas e precisam se acertar para essa reta final de campeonato, mas não para uma luta positiva, uma luta negativa, que é a luta contra o rebaixamento. Porque o Vasco, na verdade, o que ele fez nesse jogo foi trazer o Fluminense para essa briga na parte de baixo da tabela. Está todo mundo embolado ali, 34 pontos, 32 pontos. O Vasco vai ter que seguir, Evaldo, nessa luta constante de entrega dentro de campo, de tentar correr mais que o adversário, de tentar superar as dificuldades. O time tem muitas dificuldades. A construção de meio de campo do Vasco não existe, simplesmente não existe. Quando o Juninho não está em campo, não tem uma referência de armação de jogadas, não há uma referência de distribuição e até de cadência de jogo quando o Vasco precisa dessa cadência. O Pedro Ken, que é um jogador que talvez seja o segundo na linha, né, linha hierárquica, vamos dizer assim, do meio campo do Vasco da Gama, é um jogador muito irregular. Ele começou o jogo bem, depois desapareceu, se escondeu, o Vasco não teve toque de bola no meio campo, então vai continuar sendo um time que vai ter que ter muita entrega, muita luta para poder sair dessa condição atual. Faltam 11 rodadas, hein? A luta será grande. Vamos acompanhar aqui pela CBN essa reta final. Pois não, Álvaro? Só para completar, o Fluminense completou hoje o seu 10º clássico regional esse ano, em 2013. Não tem nenhuma vitória. Foram 7 derrotas e 3 empates. Se você somar com a derrota que sofreu por Vasco no último clássico regional do ano passado, já são 11 clássicos sem vitória. A última vitória do Fluminense num clássico aconteceu em outubro de 2012, 1-0 sobre o Botafogo. Um time com esse desempenho nos clássicos regionais não pode querer uma sorte melhor no Brasileiro. Verdade, Álvaro, tem toda a razão. Vamos acompanhar aqui pela CBN a sequência do Brasileirão 2013. Um abraço.